Olá pessoal, então a gente vai falar sobre as leis de Newton, certo? A primeira lei de Newton, em que consiste a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. A inércia ela está associada à dificuldade que eu tenho de colocar um corpo, de alterar o estado de um corpo. Quando eu me refiro a estado, eu estou falando em estado de repouso ou de movimento. O estado, quando a gente fala na física, o estado vai ser de repouso ou de movimento. Vocês sabem que para estar em repouso ou em movimento, um corpo ele precisa adotar um referencial. Em relação a esse referencial, se em relação a esse referencial a posição do corpo não muda, a gente vai ter repouso. Imaginem aqui, esse apagador está aqui. Em relação a um poste lá na rua, ele está em repouso, porque a posição deles não varia conforme o tempo passa. Agora, em relação àquele poste, nesse instante aqui, eu estou em movimento, porque a nossa posição está variando. Beleza? Então, assim, ó, a gente pode pensar assim também, ó, inércia. Imagine o seguinte, eu tenho um automóvel e um caminhão. Ambos estão em repouso em relação ao referencial. Ambos estão em repouso em relação ao referencial. Qual deles vai ser preciso fazer mais força para sair do lugar? Se vocês fossem empurrar, por exemplo, um automóvel ou um caminhão, qual deles seria mais fácil vocês movimentar? O automóvel. Concorda? Vocês aplicariam uma força no automóvel. A força aplicada no caminhão teria que ser muito maior, porque a massa dele é muito maior. Então a inércia dele é muito maior. A oposição dele à mudança de estado é muito maior. A primeira lei de Newton ela diz assim, ó, que se um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em seu estado inicial de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. O que significa isso? O Newton ele falou uma coisa que, se a gente for observar, ela é simples. Ele disse que se eu tenho um objeto lá, e sobre esse objeto não atuar forças cuja resultante seja diferente de zero, se a força resultante for zero, esse corpo vai estar em repouso, vai continuar em seu estado inicial. Mas o que é força? Como eu já falei para vocês, força é um agente físico. Um agente físico capaz de quê? Capaz de alterar a velocidade de um corpo. Para mim alterar a velocidade de um corpo, eu preciso aplicar uma força. Então, se eu tenho um corpo que está em repouso, podem ter força sendo aplicada sobre ele? Pode e tem força sendo aplicada sobre ele. A força a peso, que é a força exercida pela Terra, que a gente vai ver mais a fundo na segunda lei de Newton, e uma força normal que vai ser exercida aqui pela superfície de apoio, que a gente vai trabalhar também, mas podem ter outras pessoas fazendo uma força nessa direção e uma outra pessoa fazendo uma outra força nessa direção. Essas forças aqui, nesse instante, se eu disser que a força resultante é nula, a gente tem que ele vai permanecer em repouso. Agora, se a gente tem o seguinte, se a gente tem lá um automóvel, esse automóvel se desloca por uma rodovia com a velocidade de 80 km por hora. Uma velocidade que eu digo que é constante, ou seja, a velocidade não varia. Quando a velocidade não varia, vocês sabem que a gente tem um movimento uniforme. Se ele for em linha reta, um movimento retilíneo uniforme. A velocidade é constante. Para que esse carro ele permaneça a 80 km por hora, ou ele aumente a sua velocidade para 90 km por hora, é necessária a aplicação de uma força. Eu posso afirmar que esse carro, se ele está com uma velocidade constante de 80 km por hora, eu posso dizer que ele está em equilíbrio.
só que agora equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático, anteriormente, a gente viu um objeto, uma caixa, por exemplo, sobre uma mesa. Se a velocidade dela, naquele caso, é zero, as forças resultantes que atuam sobre ela é zero, ela vai estar em equilíbrio estático. Aqui a gente tem um exemplo de equilíbrio dinâmico. Então, a força é um agente físico capaz de alterar a velocidade. Para que esse carro aqui ele aumente sua velocidade, a força resultante que atua sobre ele, ela tem que ser diferente de zero. Isso a gente tem que ter em mente. Exemplos associados por exemplo, o uso do cinto de segurança ele é baseado na primeira lei de Newton. Exemplos assim sobre a primeira lei de Newton. A gente pode ver exemplos, pode ver experimentos. Por exemplo, se você está lá, eu tenho um ônibus. Nesse ônibus, você está em pé. Eu tenho um poste aqui. Esse ônibus ele tem velocidade, ele está em repouso. Em relação ao poste, ele está em repouso. Repouso. Se ele está em repouso, eu estou em pé nele, não estou caminhando, estou em repouso também, eu também posso dizer que estou em repouso em relação ao poste. Se esse ônibus ele arrancar bruscamente, ou seja, ele ir para frente bruscamente, a tendência é que eu vá para onde? Que eu vá para trás. Por quê? A tendência é que eu que estava em repouso permaneça em repouso, certo? Se a gente tem um outro exemplo, um automóvel lá está se deslocando a 90 km por hora, ele vê um obstáculo lá na frente, ele freia bruscamente, a tendência é que a gente vá para onde? Que a gente vá para frente, a tendência é que a gente continue em movimento retilíneo uniforme. Então é isso que o Newton disse. Todo corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em seu estado, a não ser que sobre ele atuem forças cuja resultante seja diferente de zero. Essa é a primeira lei de Newton, basicamente. A segunda lei, posteriormente a gente vai ver, a gente vai falar agora da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton. Terceira lei. A terceira lei é intitulada ação e reação. Ação e reação. Imagine o seguinte. O enunciado diz assim: para toda ação, ou seja, toda força, eu tenho uma reação, que é uma força também. Uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos opostos. Esse é o enunciado. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que de sentidos opostos. Exemplo: se eu tenho uma caixa lá, e tem uma pessoa que exerce uma força de 80 newtons nessa caixa. 80 newtons. Certo? A pessoa faz uma força de 80 newtons na caixa. Da esquerda para a direita. Nesse sentido aqui. A intensidade é 80 newtons. A caixa como resposta, pessoal, ela também faz uma força. Agora sobre quem? Sobre a pessoa, com mesma intensidade, 80 newtons.
mesma direção, direção horizontal, porém em sentidos opostos. É basicamente isso. Por isso que se eu der um soco numa parede, por exemplo, com uma intensidade de 40 newtons, a parede vai me devolver aquela mesma força, a reação da parede vai ser devolver aquela mesma força na minha mão, com uma intensidade de 50 newtons. É basicamente isso, ação e reação. Quando a gente quer pular, por exemplo, para a gente pular mais alto, a gente faz força para onde? Faz força no chão, para a gente ser empurrado para cima. Um helicóptero ou um avião, vamos tentar fazer uma representação aqui de um helicóptero, mais ou menos como ele é. Muito feio, mas para vocês terem uma noção. As hélices, pessoal, elas fazem o quê? As hélices, elas empurram o ar para baixo, fazem força para baixo. Em consequência, ele é empurrado para cima. Um foguete, por exemplo, ele vai expelir gases, vai fazer força para baixo e vai ser empurrado para cima. Outra coisa que é importante vocês saberem, ação e reação, ela vale também para ambientes como no espaço, por exemplo. No espaço, a gente tem o vácuo. O vácuo é um ambiente onde não tem matéria, não tem ar também, beleza? Então, assim, ó, uma coisa também que é importante, você tem lá uma mesa, e nessa mesa você tem um objeto. Você tem um objeto. Aqui você tem a força do objeto, que é chamada de força-peso. Peso, assim como força, como peso é uma força, é medido em newtons. Mas por que é que ele não cai? Porque a força, a superfície aqui da mesa, ela exerce uma força que é chamada de força normal. Peso e normal não são um par de ação e reação. Peso e normal não são um par de ação e reação. Aí vocês vão se perguntar assim, tá, mas por que não? Porque pensem no seguinte, pessoal. Onde está a reação do peso? Eu falei para vocês, imagine que aqui seja a Terra. Onde está a reação do peso? A Terra atrai os corpos com uma força denominada força-peso. A Terra atrai os corpos. A reação aqui da força-peso está no centro da Terra. Todos os corpos eles são atraídos. Quando eu falo em corpo, eu estou falando em pedaços de matéria. Todos os corpos eles são atraídos para o centro da Terra. Em consequência, o que acontece? Se a Terra atrai o corpo, se a Terra atrai um objeto, o objeto também atrai a Terra. Beleza? Para vocês lembrarem. Então, nesse caso, peso e normal não constituem. A normal é uma reação da superfície. Vocês têm que lembrar. Isso daqui é coisa que sempre vai cair, vai ser questionado, vai ser perguntado para vocês. Beleza? Então, seguindo aqui, ó, se você tem lá um ímã, ó, se você tem um ímã ele tem dois polos, um polo norte e um polo sul. Beleza? Eu fiz, ficou da mesma cor, mas imaginem que é um polo norte e um polo sul. Norte e sul. Vocês sabem que os ímãs, eles atraem alguns metais. Imagine que eu tenho aqui um prego. Nesse caso, o prego vai ser atraído pelo ímã com uma força F. Concordam comigo? Vai ser atraído pelo ímã com uma força F. E o ímã
vai ser atraído pelo prego com a mesma força F, mesma intensidade nesse caso. Mesma intensidade, mesma direção, só que os sentidos, eles são opostos. Beleza? Então, seria mais ou menos isso para essa aula, uma revisãozinha sobre a primeira e a terceira lei de Newton. Na segunda lei a gente faz alguns cálculos. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Ali ela vai falar, se na primeira lei de Newton, a gente estudou os corpos, na primeira lei, a gente estudou os corpos cuja força resultante sobre eles, era nula, ou seja, era igual a zero. No princípio fundamental da dinâmica, a gente vai estudar uma força diferente de zero. Vocês sabem que quando tem uma força diferente de zero, eu vou ter o quê? Eu vou ter a aceleração de um corpo. O que é a aceleração de um corpo? A aceleração é a rapidez com que um corpo altera a sua velocidade. Tanto para um automóvel, por exemplo, aumentar a sua velocidade quanto para diminuir, é necessária a aplicação de força sobre ele. Beleza? Então seria mais ou menos isso, para vocês recapitularem e conseguirem concluírem os exercícios. Um abraço e até a próxima!